Pode se assentar. Quero apresentar um amigo, um conselheiro, uma pessoa que nós temos um laço de amor. Sabe, no reino, preste atenção nisso, no reino, plantação de reino, o Senhor vai fazer conexões em amor. Nós falamos aqui, não pode ser algo superficial, são conexões em amor. Você está entendendo o que eu estou falando? E essas conexões em amor, elas desatam, né? Eu contei para vocês que em 2010 houve um desatar, um sonho profético com o Ricardo. E por causa disso nós fomos parar ali no Haiti. Mas nós temos aqui um pastor, vem cá, pastor Rogério, também, que esteve com a gente no Haiti e que nós temos um laço de amor com a vida dele. É um homem de nações, um homem de reino, e eu tenho certeza que ele vai compartilhar algo de Deus com a gente. Você está preparado? Está com sede? Tivemos ali no Haiti certa vez, e esse homem estava intercedendo ali, de uma maneira muito forte, e incomodou o inferno, viu, irmão? Incomodou o inferno, os demônios ficaram doidos. Começaram a vir, né, sobre a vida dele, nós oramos, foi uma batalha bem interessante. Mas o fato é que Deus ele vai trazer no seu chamado, na sua vida, conexões profundas em amor. Pastor Rogério é um homem que é conselheiro, ama as nações, está com um trabalho lindo ali no Peru, e que Deus use a sua vida, viu, pastor? Se sinta à vontade, nós chamamos, viu? Você é super bem-vindo aqui, e que a unção de Deus, vamos orar por ele, estenda a sua mão. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter trago esse homem aqui, nós te agradecemos, usa a vida dele de uma forma especial, edifique a nossa vida, e nós liberamos, ó Deus, a liberdade no Espírito, tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui nessa escola, que tem sido algo profundo, ó Deus, o Senhor possa usar esse homem, ó Deus, para dar continuidade segundo a tua vontade, nós o abençoamos no nome de Jesus. A Deus toda a glória, amém? A paz do Senhor, obrigado, Léo. Agradecer o Ricardo também pela oportunidade, a minha querida Mônica, linda, e é uma honra, né, estar aqui, servir os irmãos. Eu sou casado com a Cris, nós temos 4 filhos, a Rebeca, o Israel, a Giovana e a Ana Clara. Todos a cara do Pai do céu, viu, irmãos? E nós moramos aqui em Belo Horizonte, no bairro Nova Pampulha. Eu já sou pastor aí há 20 anos aproximadamente. E trabalhamos também, né, com nações. Temos um trabalho no Peru, na selva peruana. E temos 4 missionários, né, mantidos lá pela igreja. Nós trabalhamos com os povos Shipibos, Shipibo-Conibo, e temos um projeto também agora, lá na Namíbia, na África. Nós estaremos indo lá agora, e trabalho também com crianças lá na Namíbia. E somos, em amor, aí, parceiro do Léo, da Mônica, no projeto do Haiti, do Nations Help. Nós também participamos em parceria com a MCM em vários projetos de missões também, né? Então, nós temos uma visão do reino, né? Pastor José Rodrigues, que é um homem de Deus, muito querido. É uma pessoa que Deus levantou na nossa nação, né? Com essa visão de missões. Eu já caminho com ele aí já há mais de 17 anos. Estive com ele em alguns países da Ásia. E teve uma situação interessante. Nós estávamos num país certa vez, na Índia, uma região bem complicada lá. E nós ficamos 3 dias orando.
dentro do hotel. E um dos aspectos que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração era que a glória dele que iria transformar. E Deus, ele sempre relaciona adoração com missões, porque os adoradores, eles trazem uma comunhão com o céu, com o terceiro céu ali, e que é a presença de Deus que vai transformar o ambiente. Então, se você tem uma pegada para missões, você primeiro tem que ser um adorador, porque você vai levantar altares nas nações. Você vai levantar altares para que a glória de Deus venha, e não é você, é a glória de Deus, através da sua vida, que vai transformar os lugares não alcançados, né? E nós ficamos ali 3 dias adorando, orando, e foi algo muito extraordinário que aconteceu. Deus, assim, derramou a glória dele naquele lugar, e começamos a ver, depois de um tempo, igrejas nascendo no lugar onde nós estávamos orando. Então Deus, ele é maravilhoso, amém? É um prazer estar aqui. Eu sou apenas um irmão, né? Estou aqui para servir vocês. E vamos trazer uma meditação em Mateus 28. É um texto conhecido. Está aqui comigo 2 filhos espirituais, o pastor Fábio, que é lá de Nova Friburgo, está ali, o pastor Marco Antônio, também, que já caminha conosco muitos anos, são filhos, servos do Senhor também. Nós vamos falar sobre as 3 dimensões do Evangelho, porque nós temos que compreender a operação do Evangelho que Jesus Cristo nos enviou a pregar. O texto de Mateus 18, 28, 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Diga, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Quando nós chegamos ali na selva peruana, na realidade nós temos uma igreja em Lima, e nesta igreja um índio passou mal lá na selva, foi levado para Lima para fazer um tratamento, e havia um membro na nossa igreja lá em Lima que havia saído dessa aldeia Shipibo e acolheu essa pessoa lá em Lima para fazer um tratamento, e a partir disso ela fez uma conexão com os nossos missionários ali, e eles nos disseram que havia 8 anos que eles estavam orando para que alguém pudesse ensiná-los a palavra de Deus. Então havia 8 anos de oração. E quando nós fomos conhecer a realidade é que eles foram evangelizados, mas não foram discipulados. As nações escutaram uma parte do Evangelho, mas existe uma dimensão do Evangelho que é a questão de fazer discípulos, de manifestar o reino, que nós precisamos ter a compreensão, que não somente anunciar a salvação, mas também de gerar nas pessoas o caráter de Jesus Cristo. Você, como um adorador nas nações, é também um discipulador, porque você vai fazer discípulos. A igreja local onde você se encontra
é uma grande oportunidade para você começar a desenvolver essas habilidades de fazer discípulos, de discipular crianças, discipular adolescentes, discipular casais, de fazer discípulos. Porque se você não frutifica na sua igreja local, o que o faz pensar que você vai frutificar nas nações? Muitas vezes, quando Davi foi ungido na casa de Jessé, a primeira unção que Davi recebeu foi na casa de Jessé. Foi no contexto, porque ele havia sido aprovado no contexto de família, ele havia sido aprovado no contexto de honra ao pai, ele havia sido aprovado numa dimensão. Então Deus envia Samuel ali para trazer sobre ele um selo. Depois ele foi ungido na casa de Judá, na casa do louvor. Veja que a unção de Davi foi ampliando na medida em que ele ia cumprindo as etapas. Deus não queima etapas. Existem etapas na obra missionária, no discipulado das nações, que começa na sua família, que começa na sua igreja local, para que o poder do evangelho, você tenha autoridade, porque nós não pastoreamos apenas pessoas, nós pastoreamos famílias. Toda pessoa, ela está inserida num contexto de família. Você, quando alcança uma pessoa, o seu contexto é familiar. Ela tem pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos. Estão entendendo? Se você não tem autoridade para ministrar sobre famílias, quando o Senhor disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Então você vai sendo, a unção de Deus, ela vai sendo liberada sobre a sua vida, na medida que você vai sendo aprovado nas etapas. O evangelho, ele também tem essas dimensões. Vamos aqui em Marcos capítulo 16. A primeira dimensão que nós queremos falar aqui, Marcos capítulo 16. Para que nós possamos fazer discípulos das nações, é que temos que ter a consciência como igreja que fomos chamados para pregar o evangelho, para fazer discípulos. Essa é a nossa natureza. Fazer discípulos é a natureza de todo aquele que nasceu de novo. Ele tem um testemunho da transformação de Jesus para ser compartilhado por aqueles que ainda não foram alcançados. Quando você começa a viver essa realidade de compartilhar o evangelho, de fazer discípulos, de ensiná-los todas as coisas, vai sendo gerado na sua vida um nível de autoridade. É o que nós chamamos de medida. Há uma medida espiritual dentro de cada um de nós. Há uma quantidade de Jesus dentro de cada um de nós. Há uma quantidade de Deus para aqueles que nasceram de novo dentro de nós. Quando Paulo fala sobre ser cheio do Espírito, é ser cheio da vida de Jesus, é ser cheio do amor, dos atributos de Deus, da bondade, da fidelidade, da santidade. Quanto mais nós praticamos e não conhecemos apenas, mas quando nós praticamos e vivemos a vida de Jesus, ela vai nos enchendo com a sua presença, amém? Aí temos como derramar isso sobre as nações, sobre o coração das pessoas. Veja, Jesus aqui também, na grande comissão, ele fala agora no verso 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho, sejam testemunhas. A primeira dimensão do evangelho que precisa ser pregado é o evangelho da graça de Deus. Abra, por favor, em Atos, capítulo 20. Nós pregamos o evangelho e precisamos fazer discípulos que vão pregar o evangelho. Nós não podemos apenas viver numa realidade da vida cristã de contemplação, adoração. Sim, é importante, mas há também um trabalho a ser realizado. Glória a Deus. Repita comigo, há um caminho. O
caminho é Jesus. E há um trabalho, que é fazer discípulos. Anote isso. Há um caminho e há um trabalho a ser realizado. O caminho é Jesus Cristo, é a adoração, é a comunhão, é a santidade, é deixar manifestar a vida de Cristo que está em nós. Mas há um trabalho a ser realizado no reino. Há um trabalho a ser desenvolvido no reino. Você vem, adora, recebe tantas palavras, ministrações, é curado, é liberto, é restaurado, mas Deus tem uma expectativa que você frutifique, que você faça discípulos, que você pregue o evangelho, que a cura que Ele está promovendo na sua vida, ela vai ser transformada em algo glorioso para Ele, onde o nome dEle vai ser glorificado. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. João 15, verso 8. Então, Deus é glorificado quando você vai fazendo discípulos. Nós temos um caminho, o caminho da adoração, onde a glória de Deus traz transformação, somos transformados de glória em glória, mas há um trabalho a ser realizado no reino que nem todos estão dispostos a fazer. Quantas pessoas você tem discipulado, ensinado o evangelho, levados a ter uma vida de relacionamento com Deus? Ou você vai viver só de oba-oba? Ou no próximo Escola do Clamor, você vai estar aqui de novo, sem ter produzido um fruto nesse ano. Então, nós temos um trabalho a ser realizado. Jesus, Ele deu uma ordenança: pregai o evangelho, fazei discípulos. Ele estava falando sério. Era conosco que Ele estava falando. Você precisa fazer discípulos, você precisa pregar o evangelho. Quando Paulo, ele saiu a pregar o evangelho, ele encontra agora aqui os irmãos da igreja de Éfeso, lá em Mileto. Ele reúne os discípulos dele, e ele fala: olha, agora chegou o tempo, eu tenho que ir para Jerusalém. Veja que interessante, no verso 22, ele conversando com esses discípulos da igreja de Éfeso: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam carro novo e casa nova. É isso ou não? O que o Espírito Santo estava falando para Paulo? Você consegue conceber? Veja como há uma diferença daquilo que está sendo pregado hoje. Quem estava falando para Paulo era o Espírito Santo. Paulo, te espera cadeias e tribulações. Veja, 24. Olha a atitude desse homem, irmãos. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, ele não estava focado no contexto, ele estava focado no propósito. Às vezes o contexto vai ser usado para manifestar o propósito. Paulo estava preso e mandou avisar os discípulos o seguinte: eu estou muito bem, alegrai-vos. Olha, a guarda pretoriana toda já escutou sobre o evangelho. Ele tinha uma dimensão de entendimento que as provas e tribulações dele contribuíam para que o evangelho alcançasse as pessoas. Talvez Deus te coloque em provas para fazer com que o evangelho seja revelado para alguém que você não conhece, mas que Deus tem um propósito em alcançar essa pessoa no hospital, em uma visita. Agora, Paulo, ele fala o seguinte: contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual era o ministério de Paulo? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele tinha foco. Qual que era o propósito?
testemunhar. Testemunha é falar do que aconteceu. Vou dar um testemunho do que aconteceu com você. Paulo, ele testemunhava o evangelho da graça, onde a graça de Deus, o evangelho da graça que transforma, o evangelho do poder do sangue, o evangelho do amor de Deus que nos amou, mesmo sem merecermos, nós somos alcançados pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Nós somos alcançados pelo grande amor de Deus, e era isso que Paulo testemunhava, que as pessoas estão, agora todos estão perdoados, mas para que você se aproprie, você tem que se arrepender e crer no evangelho. E Paulo saía testemunhando, olha, você foi perdoado, você foi perdoado, você foi perdoado, mas receba o perdão de Deus, mediante a fé. A graça de Deus, agora eu vou para as nações anunciar a graça de Deus, eu vou para as aldeias anunciar a graça de Deus, eu vou testemunhar que Deus nos amou, enviou seu Filho, e Ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado, Ele está vivo, é Senhor dos céus e da terra. A graça de Deus está disponível para todos aqueles que o recebem. Era um apóstolo que testemunhava da graça de Deus, num contexto da história, onde não havia Bíblia, onde ele era a mensagem, onde o poder do Espírito operava, a graça de Deus se manifestava, havia ali, irmãos, uma obra sobrenatural acontecendo. Paulo sendo levado para Roma, de repente, vem uma tempestade, arrebenta o barco, ele vai parar numa ilha. Ali uma víbora vem e pica a sua mão, e aqueles moradores ficaram olhando, esse homem está amaldiçoado, olha só, caiu, o barco afundou, veio uma víbora em cima dele, é questão de tempo, ele vai morrer. Mas Deus alcançou uma ilha inteira, por causa de um homem que estava alinhado com o propósito. Veja, Deus usou um momento de tribulação para promover o reino de Deus a um povo que não conhecia a salvação de Jesus Cristo. Deus usa as tribulações e as dificuldades para que o propósito dele se cumpra através da sua vida. Mas hoje a pregação do evangelho é essa: vem que seus problemas vão ser resolvidos. Não, irmãos, ore para que o propósito de Deus se cumpra, independente de cadeias, tribulações ou situações, mas para que o Espírito de Deus te dê graça, sabedoria, para discernir o tempo, para que você possa manifestar o propósito de alcançar pessoas que Deus ama e entregou o seu Filho por elas. O evangelho da graça precisa ser testemunhado. Quantos estão entendendo? O evangelho da graça fala do primeiro céu. A graça de Deus, Deus veio na terra. É a coisa mais surpreendente. Jesus pisou aqui, irmãos. O primeiro céu, essa dimensão onde nós habitamos fisicamente. Isso fala da graça. Deus alcançou o homem, derramou seu sangue, Ele abriu caminho, Ele veio trazendo a mensagem do reino, Ele veio trazendo o acesso ao Pai, Ele veio trazendo a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. É esse evangelho que nós precisamos anunciar. Quantos estão entendendo? Você foi chamado para pregar e fazer discípulos. Vamos aqui em Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1. Agora Paulo escreve às igrejas da Galácia.
verso 3 em diante. Verso 1, vamos pegar do 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui ele começa falando da graça de Deus, que Jesus Cristo se entregou para nos perdoar. E aí ele vem trazendo uma admiração pelo que estava acontecendo na igreja. Aí ele escreve no verso 6 assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Você acha que isso está acontecendo só no nosso tempo? As igrejas da Galácia estavam misturando os aspectos doutrinários, eles estavam tirando o foco da obra de Cristo e colocando outros aspectos que representariam o evangelho, e especificamente nesse contexto a questão da lei, da circuncisão. Nós não vamos entrar nisso aqui, mas eu quero que você observe que o foco do evangelho é a graça de Cristo, que a expiação dos nossos pecados, a nossa salvação acontece pelo sacrifício de Jesus, e não por aquilo que fazemos, e não pelo dinheiro que damos, e não pelas obras que realizamos. Deus não vai te amar mais porque você vai para as nações. Ele te ama. E para onde Ele me enviar é uma expressão do meu amor por Ele. Mas a graça dele já te alcançou. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, mediante a fé. Então, o evangelho da graça é uma proclamação para o homem daquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. Que ele, o seu sangue, foi expiado por nós. Nós não podemos querer inventar, mudar o evangelho, estão entendendo? Nós não podemos querer, a despeito de sermos aprovados, trazer revelações diferentes do que representa o evangelho. O evangelho é a graça de Deus mediante Jesus Cristo, ponto. Pela graça sois salvos. No tabernáculo, ele fala de 3 dimensões: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Quando, ali ele fala de um caminho. O tabernáculo, ele tem ali a expressão do primeiro céu, o átrio, o natural, aquele que é iluminado pela luz do sol, a luz natural. Você tem o segundo céu, que é iluminado pelo candelabro, que uma referência metafórica em relação às nossas vidas, iluminados pela unção do Espírito. E o terceira dimensão, que fala do Santo dos Santos, onde a luz era a manifestação da glória de Deus. Aqui fala o primeiro céu, o natural, onde Jesus se manifestou. O segundo céu fala das regiões celestiais, onde o poder do Espírito Santo opera na igreja. Posso ouvir um amém? Amém? E o terceiro céu fala da glória do Pai, que é uma dimensão de adoração mais profunda, onde nós vamos caminhando, o Filho, o Espírito e o Pai. As 3 pessoas de Deus reveladas no tabernáculo revelam também as 3 dimensões do evangelho. A primeira é a graça revelada no Filho, manifestada na terra mediante o sacrifício de Jesus.
E o que acontece, irmãos, que nós não podemos sair desta mensagem. Jesus é suficiente para a nossa salvação. Não vamos inventar, amém? Vamos pregar o evangelho puro, simples, focado na salvação. Mas é só isso o evangelho? É. O evangelho da graça é focado na obra de Cristo. Focado na obra de Cristo. E era isso que Paulo estava dizendo. Eu tenho que testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu preciso anunciar aos gentios este evangelho. E quando você compreende e começa a pregar o evangelho, a ganhar almas, a ministrar a salvação, a ministrar a obra de Cristo, de que as pessoas da sua família, do seu trabalho, da sua comunidade onde você vive, você declarar que elas foram perdoadas pela obra de Cristo, isso vai trazer para você um nível de autoridade. Porque o que você vai fazer nas nações se você não sabe pregar o evangelho da graça de Cristo? Hoje nós estamos em treinamento lá também, na nossa missão, e eu estava hoje com um material falando, explicando, treinando. Eles estão agora fazendo evangelismo nas ruas, para pregar o evangelho, com a seguinte pergunta: para onde você vai depois que você morrer? É um gancho poderoso para você pregar o evangelho. Porque aqueles que não têm Cristo têm medo de morrer. Aqueles que têm Cristo sabem que Ele já venceu a morte. E ali eu estava treinando eles com um material, orientando eles para revelar o evangelho da graça de Deus. O primeiro céu, o nosso trabalho aqui, irmãos, na terra. Há um caminho, relacionamento com Deus, que é Jesus, é o caminho. Mas há um trabalho, fazer discípulos, pregar o evangelho. Nós não podemos ficar na igreja só no caminho. A cruz, ela tem duas dimensões: o céu e a terra. Nós adoramos aqui, mas saímos às ruas para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Para dizer que as pessoas já foram perdoadas, que elas precisam receber o perdão que Deus proporcionou a elas através do seu Filho. Glória a Deus. Segunda dimensão do evangelho, vamos aqui em Mateus. Mateus fala do reino, é o evangelho do reino. Mateus capítulo 4. A segunda dimensão, o segundo céu, o evangelho do reino. O primeiro é o evangelho da graça, diga evangelho da graça. Manifesto em Cristo, pelo poder do seu sacrifício. Todo mundo, até os preguiçosos, pelo poder do seu sacrifício. Olha o tanto de preguiçoso que tinha. Pelo poder do seu sangue, eu sou salvo. Pela obra de Cristo, eu fui liberto do poder da morte, da condenação. O escrito de dívida foi rasgado. O sangue de Jesus está sobre mim. Agora eu posso testemunhar, porque já aconteceu na minha vida, a boa notícia, que a graça de Deus me alcançou, me transformou. Louvado seja Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Atos capítulo 10, não precisa ir lá não, nós estamos aqui em Mateus. Fala sobre Cornélio. Quando o anjo aparece para Cornélio, por que Cornélio não pregou? O anjo não pregou para Cornélio. Porque o anjo não havia passado pela experiência do novo nascimento. Ele não poderia pregar. Então ele fala assim: Cornélio, manda chamar em Jope. Tem um discípulo de Jesus lá, por sobrenome Pedro.
Agora, de Cesareia, onde Cornélio estava, até Jope, onde Pedro estava, era aproximadamente 300 quilômetros. Preste atenção, aqui tem um princípio interessante, olhe para mim. Existem muitos Cornélios espalhados nas nações. Agora, quando Deus encontrar um Pedro aqui, ele vai falar, olha, vai vir um homem aí, lá de Jope, escuta o que ele tem para te falar, porque os anjos não podem pregar, ainda que eles queiram, eles não têm o testemunho do novo nascimento que você tem, que eu tenho. Então, você nasceu de novo pela graça de Deus, você pode compartilhar o evangelho. Então, manda chamar Pedro. E Pedro tinha uns conflitos teológicos dele lá, porque ele estava na fase de transição, mas Deus, pela sua graça, usa Pedro para alcançar um gentio, um centurião lá, um líder do Império Romano. Estão entendendo? Deus sabe onde os Cornélios estão e onde os Pedros dessa geração estão. O que ele quer fazer? A conexão. Havia um homem lá na tribo Shipibo orando, porque foi uma missão da Europa, pregar o evangelho, pregaram e foram embora. Eles foram evangelizados, mas não foram discipulados. E nós nos encontramos, olha para você ver como Deus usa circunstâncias difíceis para o seu propósito. Nós nos encontramos em Lima. Ele lá passando a sua enfermidade, o missionário lá, e de repente Deus faz essa conexão. Nós fomos até lá, pegamos ali um ônibus, andamos quase 32 horas de ônibus, atravessamos a cordilheira até chegar na selva amazônica. Depois pegamos um barco, mais 35 horas, um afluente do Amazonas, para entrar numa região onde não tem luz elétrica. Irmãos, parecia que estávamos vivendo ali o livro de Atos, literalmente. E o que nós fomos compartilhar? O evangelho da graça de Deus. Há 4 anos estamos indo lá. Chegamos numa comunidade, num distrito, e do distrito pegamos outro barco até as aldeias. E fomos entrando ali naqueles igarapés, até chegarmos no local onde eles estavam nos esperando. O pastor Fábio estava comigo. Chegamos de madrugada, havíamos passado noite no aeroporto aqui no Brasil. Depois nós estávamos 2 dias sem dormir. Nos recebeu lá na aldeia. Eles queriam dançar. Irmãos, pensa num homem cansado, era eu. E eles estavam tão felizes por nós estarmos ali para compartilhar a palavra de Deus. Aí nós pregamos. Quando deu 1 da manhã, o líder lá veio falar, missionário, vamos fazer uma vigília. A fome, pregamos o evangelho. Aí fomos dormir, eu falei, não dou conta. Meu olho já estava igual desenho animado, aquele quebradinho assim, as veias assim, vermelho. Eu não aguento mais. Aí nós fomos, eles nos colocaram numa palhoça lá e fomos dormir. Eu falei, Fábio. Aí o Fábio de repente fala, ô apóstolo, tem um negócio esquisito ali. E quando eu olho, era uma baita de uma aranha desse tamanho. E tinha uma calcinha de uma irmã lá, que é índia. E a aranha estava literalmente, irmãos, eu tenho foto. Era uma baita de uma aranha na calcinha da Índia, pendurada na palhoça. E a gente assim, eu falo, Fábio, eu vou dormir, cara. E ele falou, vai nessa. E ele ficou assim, meio apavorado pelo tamanho da aranha. Eu falei, eu não vou mexer ali, cara. Vai cair, essa calcinha cai aí, depois como é que a gente vai explicar aqui? Aí, eu dormi. E o Fábio ficou lá sentadinho, irmãos, com o olho assim vidrado ali, olhando para ver se a aranha ia atacar.
ficou em vigília, literalmente. E aí a gente dormiu no chão, com o coração alegre. Lugar longe da sociedade, assim, lugar distante, mas feliz por estarmos pregando o Evangelho. Fizemos culto outro dia, visitamos algumas aldeias. No outro ano nós retornamos lá. Nós pagamos para eles a hospedagem, trouxemos eles de várias comunidades que viajaram 5 dias. Colocamos eles num distrito. Nós alugamos um local para eles dormirem, pagamos a comida, a hospedagem, e fomos com o nosso dinheiro lá, tudo para pregar o Evangelho durante 7 dias, manhã, tarde e noite. Ensinando eles desde o plano da salvação até a escatologia. Mostrando para eles a realidade do reino de Deus. Ficamos 7 dias e eles ávidos pela palavra, recebendo a palavra. Muitos batizados no Espírito Santo. Irmãos, foi um grande mover do Espírito de Deus. As pessoas eram curadas, pessoas que não sabem ler, que não têm contato com a sociedade, mas Jesus ama aquelas pessoas, e Deus, Ele sabe aonde estão os Cornélios desta geração, irmãos. Deus vai te preparar, como preparou Pedro, para anunciar àqueles que estão necessitados. Veja o que aconteceu, Deus é maravilhoso. Começamos a fazer discípulos, a treinar, agora enviamos missionários, estamos enviando material, agora vamos enviar material para as crianças. Eles ficam, agora em fevereiro, estamos trazendo os índios para serem discipulados aqui no Brasil. Está fazendo uma conexão, nós vamos alcançar esta nação para Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja adorado, temido, reconhecido como o único Deus. É Deus que faz. E agora, em setembro, eu estive lá, e nós estávamos retornando no barco, e encontrei um outro missionário no barco. Ele entrou no caminho, que é longe, e ele falou: olha, estou fazendo aqui um trabalho, e eu descobri uma coisa aqui. Ele é peruano, e ele falou: olha, tem 23 aldeias não alcançadas aqui para dentro do rio. Meu coração ardeu, irmãos. Cada aldeia tem em média 350, 400 pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Quando chegamos, nós tivemos um contato com algumas pessoas. Deus levanta um empresário aqui em Belo Horizonte. Ele vem e nos oferta mais de 50 mil reais para a gente comprar um barco. O barco já foi comprado, irmãos. Agora estamos descendo para pregar o Evangelho nas aldeias. Irmãos, Deus tem compromisso. Deus, Ele faz a obra. Glória a Jesus. Nações que estão clamando por pessoas. Quem sabe o Espírito Santo vai tocar em você e falar com você aí, ó, é com você, eu quero que você vá lá. Pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem. O Evangelho da graça. Agora, não é só o Evangelho da graça. Graça, escreva isso, graça, o Evangelho da graça é anunciado para aqueles que não conhecem a Cristo. Agora, tem uma outra perspectiva do Evangelho, que é o Evangelho do Reino. Mateus capítulo 4. Diga: Evangelho do Reino. Unção do Espírito. Veja, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho
do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Amém? Diga, o evangelho do reino manifesta o poder de Deus para a libertação dos cativos. Se o evangelho da graça aponta para a obra de Cristo, o evangelho do reino aponta para a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para colocar em liberdade, para manifestar o poder de Deus, para você curar os enfermos, expulsar demônios, ministrar o batismo no Espírito Santo. O evangelho do reino agora é a manifestação da autoridade do rei. Se o evangelho da graça fala da salvação, o reino de Deus é chegado mediante o arrependimento de pecados, mediante um coração disposto a deixar o governo de Deus sobre a sua vida. Vamos aqui em Mateus capítulo 9. Outra expressão do evangelho do reino. Mateus 9. Praticamente o mesmo texto de Mateus 4. Olha o verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Diga comigo, há um caminho. O caminho é Jesus. Há um trabalho pelo poder do Espírito. Então nós temos que trabalhar. Aí você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa das práticas espirituais. Diga oração, jejum, adoração, atos proféticos, meditação na palavra. Esse é o sacerdócio de toda a igreja. Quando você vai se enchendo, você vai orando, oração em línguas, você vai meditando na palavra, adorando a Deus, você vai se enchendo, o reino de Deus é chegado, você é revestido de autoridade, batizado no Espírito, revestido da unção, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, colocar em liberdade os cativos, proclamar a salvação, anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora a unção do Espírito operando no meio da igreja, o evangelho do reino. Agora você está enfermo, em nome de Jesus eu declaro que você está curado. Diabo, sai dessa vida, o reino de Deus é chegado. Sai da minha família, o reino de Deus é chegado. Sai agora, em nome de Jesus, é chegado o reino de Deus. O evangelho do reino manifesta o poder do Espírito operando na igreja. Muitas vezes nós alcançamos a graça, mas não manifestamos o reino. Nós recebemos o perdão de Cristo, mas nós não estamos operando debaixo da unção do Espírito para colocar em liberdade os cativos. O evangelho é para a libertação. Mateus 24, o discurso profético, vamos lá. Quando Jesus faz esse discurso, Mateus 24, agora nós estamos no santo lugar, a mesa dos pães, revelação da palavra, altar de incenso, comunhão com o Espírito, oração em línguas, adoração, subindo o incenso diante de Deus, o candelabro, a ativação dos 7 Espíritos de Deus dentro das 7 dimensões que tem dentro de nós. Nós temos um candelabro, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é um, diga, Deus é um. Deus é 3. Deus é 7. Então, quando nós estamos com as 7 áreas, as 7 dimensões do Espírito operando em nós, as 7 lâmpadas do candelabro acesas dentro de nós para manifestar o poder do Espírito Santo, para você colocar em liberdade aqueles que estão presos na vida financeira, na saúde, aqueles que estão presos na família, aqueles que estão presos na vida ministerial.
Os cativeiros vão sendo rompidos na medida que você vai se enchendo do Espírito, orando em outras línguas, adorando a Deus. Aí vem e acende uma lâmpada, aí depois acende outra. Começa a autoridade do Espírito para colocar em liberdade os cativos. Vós sois a luz do mundo, e Deus ele vai te enchendo com o Espírito, para que a luz que há em ti produza luz nas nações que estão em trevas. Existem 7 dimensões espirituais dentro de nós. No santo lugar fala dos 7 Espíritos de Deus, de Isaías 11:2. E quando você está cheio do Espírito Santo, o reino vai se manifestar. Amém? Amém? Você vai produzir fruto. Você vai gerar discípulos. Você vai libertar os cativos. Porque o Espírito de Deus está sobre você. E aquelas pessoas vão querer seguir você. Você vai discipular. Porque o Espírito de Deus está em você para gerar discípulos de Jesus Cristo. O segundo céu fala desta unção. Esta unção nas regiões celestiais, e ali, através da unção do Espírito, você exerce a autoridade para expelir demônios, para curar os enfermos em nome de Jesus. Você está cheio do Espírito para manifestar o poder de Deus, para implantar o reino, para produzir e manifestar sinais e prodígios, para que o nome de Jesus seja temido. Poderíamos citar N exemplos aqui na Bíblia. Um deles, o coxo que estava na porta do templo. Pedro e João, olha para ele, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O poder do Evangelho do Reino. Você vai sair aqui da escola do clamor para manifestar o poder do reino de Deus. Deus te trouxe aqui para te encher do Espírito, para te encher da palavra, para te encher da autoridade, te encher da revelação, para mexer com o seu coração, para que você possa se alinhar com o céu, colocar em liberdade os cativos e glorificar ao Deus Todo-Poderoso através da sua vida, mediante a fé. Veio um pastor lá para o nosso ministério, eu sou pastor de muitos pastores, e ele falou assim, eu queria começar uma igreja, mas como que eu começo? Eu falei, simples, com uma Bíblia e uma lata. Leva a lata para debaixo do poste, sobe na lata e prega o Evangelho. Põe em liberdade os cativos. Visita as pessoas. Comece plantando uma igreja pela palavra. Continue pela palavra, operando o poder do Espírito Santo. Você não precisa de dinheiro para fazer a obra. Você não precisa de coisas para fazer a obra. Você precisa de disposição, direção de Deus, caminhar debaixo de autoridade, ser cheio do Espírito Santo, para que você possa manifestar o reino. Porque se você não está debaixo de autoridade, você não pode ser autoridade. Mateus 24, Jesus aqui no grande sermão profético, no verso 14, ele fala, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. O evangelho do reino para as nações. Nessa última viagem, foi algo extraordinário. Eu estava pregando lá numa aldeia longe, nós pegamos assim, andamos horas e horas no barquinho, chegamos nessa aldeia, chegamos lá, pregamos, aí tinha um moço, estava lá ouvindo, ele estava afastado, porque nesta aldeia tem uma pequena igreja lá, um pastor, e eu fui visitar esse irmão para encorajá-lo, e ele estava lá, e aí nós pregamos a palavra de Deus, e encorajamos o pastor, e de repente fiz o apelo, tinha um índio lá que estava reconciliando com Cristo,
E ele reconciliou, ele veio chorando de joelhos, eu orei por ele em nome do Senhor, ele foi embora para casa. Quando ele chega lá, nasceu o bebê que a esposa dele estava esperando, naquele momento que ele reconciliou com Deus, nasceu o bebê. Olha que coisa espetacular aconteceu, irmãos, uma experiência pessoal. E quando ele chega lá, ele volta lá para o local, os missionários estão aí ainda? Estão. Ele foi chorando, me abraçou, e já no final da tarde ele disse, eu queria que você fosse lá na minha casa. E eu fui lá na casa dele, e ele falou assim, eu e a minha esposa estamos gratos, porque Deus enviou vocês aqui para pregar o evangelho, e nós queremos colocar o nome do nosso filho de Rogério. Vocês podem imaginar como eu fiquei. Tem um Rogerinho espalhado nas nações. Foi muito forte aquilo para mim. Deus, Ele deixa sinais. Pregue o evangelho do reino. Coloque em liberdade os cativos. Nós temos autoridade. Olha aqui em Mateus capítulo 12, volta aí um pouquinho. Jesus, ele falando, a religião não quer que você pregue. Mateus 12. Verso 26 em diante. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Porque eles haviam falado que ele expulsava em nome de Beelzebu, o maioral dos demônios. Verso 24 ele fala isso. Mas no verso 26 Jesus diz, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus está sobre nós para expelir demônios. Então não deixa demônios na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Na autoridade do nome de Jesus, você precisa exercer a autoridade que o nosso Senhor nos deu. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. O reino de Deus é chegado na sua vida para expelir demônios, para exercer autoridade. Muitos crentes, eles receberam o evangelho da graça, mas não manifestam o reino. Eles estão esperando alguém lá. Meu irmão, você já foi enviado por Deus para colocar em liberdade sua família, seu casamento. É você que Deus quer usar. Você mesmo que está aqui. É com você que Jesus está falando. Não vou mandar ninguém, vou mandar você. Vai lá em meu nome e expele esses demônios da vida do seu irmão, na vida da sua mãe, na vida do seu pai que não conhecem a Cristo, na vida do seu filho que está aí preso. A autoridade do Espírito de Deus para expelir demônios está sobre a igreja, porque a unção do Espírito está no segundo céu, aonde a guerra espiritual acontece, anjos e demônios, a batalha espiritual está acontecendo, e nós temos a unção do Espírito para nos mover nas regiões celestiais e destruir as obras do diabo. O evangelho do reino é chegado para nós. Diga, evangelho da graça, o sangue de Jesus. Evangelho do reino, a unção do Espírito. Vamos aqui em Lucas 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Aleluia. Verso 18. Vamos ler esse versículo profeticamente, trazendo para as nossas vidas. Jesus está lendo aqui, citando Isaías. Lucas 4, verso 18 diz, vamos juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres.
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Aleluia! Por isso você deve orar em línguas todo o tempo. Você vai se enchendo do Espírito, orando em outras línguas. Quem ora em outras línguas, o seu espírito ora de fato. E você vai orando em outras línguas, você vai lendo a palavra de Deus, orando em línguas, ativando o seu espírito, enchendo de azeite ali o seu candelabro, ativando a luz do Espírito Santo. Está dirigindo, orando em línguas. Está lavando vasilha, orando em línguas. Está tomando banho, orando em línguas. Orai sem cessar, orando em todo o tempo no Espírito, orando todo o tempo. Você vai se enchendo, você vai se enchendo. Você não precisa nem saber qual é o seu chamado. Crise de muita gente: qual que é meu chamado? Não, o seu chamado é o quarto de porta fechada, é a oração no Espírito. O seu chamado é os pés de Jesus, é você estar ali com a palavra de Deus. E se você estiver cheio do Espírito Santo, Ele vai te guiar, Ele vai conduzir sua vida, Ele vai colocar você para manifestar o reino. Você tem que estar cheio do Espírito, 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 orando em outras línguas, orando em outras línguas. Você vai orando em línguas, orando em línguas. O reino de Deus é chegado, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você vai orando, para no posto de gasolina, prega para o frentista, vai almoçar no restaurante, prega para o garçom. Você está orando em línguas, vai para a faculdade, prega para o seu colega. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. É chegado o reino de Deus por onde você passar. Terceira e última dimensão. Abre lá em Apocalipse 14, para a gente finalizar. Apocalipse 14, agora que a tampa da chaleira vai voar. O sangue fala da obra de Cristo, a unção da obra do Espírito. Agora nós falamos da glória. O Santo dos Santos, o terceiro céu. Existem três dimensões: o evangelho da graça, o evangelho do reino. Apocalipse 14 fala de um evangelho poderoso. Verso de número 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O evangelho eterno, ele fala da boa notícia da eternidade, a eternidade onde Deus habita, onde a glória de Deus é derramada sobre os seus filhos, onde os anjos, aonde está a Nova Jerusalém, aonde está a esperança, aonde nós vamos morar com Ele, aonde vamos viver. É a boa notícia que nós vamos estar com o Senhor para sempre. Aleluia! Duas coisas do evangelho eterno. Primeiro, evangelho eterno está relacionado às nações. Evangelho eterno é para quem ama nações. Veja, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Segundo, o evangelho eterno é para os adoradores. O evangelho da eternidade, a revelação da eternidade de Deus, é para os adoradores que conseguem entrar no Santo dos Santos.
Irmãos, a Shekinah no Santo dos Santos. Essa palavra Shekinah, ela tem uma raiz em mexicano, do hebraico, que significa coabitação. É uma expressão de quando o homem tem a relação com a mulher e tem o momento do orgasmo. Deus fez o sexo, irmãos. Irmãos, isso é muito forte. Uma vida, ela é gerada pela relação íntima. Quando você entra em intimidade com Deus de uma maneira tão intensa, é como uma expressão de uma intimidade da noiva com o noivo. E aquela intimidade, irmãos, produz a manifestação da Shekinah. Irmãos, isso é muito poderoso, aonde a vida de Deus é gerada. Por isso que a manifestação da vida, pela relação do homem com a mulher, é a expressão da relação de Jesus com a igreja. Quando há uma intimidade de adoração com o noivo, quando há uma intensidade de relacionamento, a vida de Jesus vai ser gerada nas nações. O Evangelho eterno é a manifestação da glória de Deus às nações, para que a vida de Jesus venha nascer no coração daqueles que não conhecem. A boa nova da vida eterna, a boa nova da vida eterna é chegado a graça de Deus, o reino de Deus. Irmãos, se pela graça somos salvos pelo sangue, pela unção manifestamos o reino, é pela glória de Deus que vamos conhecer a intimidade do Senhor. Por isso que quem não é adorador não conhece a intimidade do Senhor. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Feche os seus olhos. Ei, você é o tabernáculo de Deus. 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 Ei, xaradaradalariorodorobachei. Ei, oh, ranalarabaradaradararas. Não, eu não vou mais